Mas olha o que Paulo vai escrever para os irmãos de Éfeso no capítulo 3, no versículo de número 16. Paulo continua explicando para eles sobre o que o Espírito Santo fará com eles. No capítulo 3, no número 16, diz assim: para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Aqui eu quero que você preste mais atenção. Esse corroborar, que está na linguagem aqui corrigida, ela vem de tornar-se alguém com poder. Poder do lado de fora ou poder do lado de dentro? Lá fala no Espírito do homem interior. O Espírito Santo, ele quer mexer com o seu interior. O Espírito Santo quer fortalecer você dentro. Por quê? É preciso ser forte no homem interior para falar não para o pecado. É preciso ser forte no homem interior para falar não para a mentira. É preciso ser forte no homem interior para falar não para o erro, não para o engano. A ideia do poder do Espírito Santo não tem a ver com coisas externas, tem a ver com coisa interna. E a gente talvez passou a vida inteira querendo ser cheio do Espírito Santo para manifestar coisas externas. E não é isso. Eu recebo o Espírito Santo para que Ele me dê poder internamente. O maior inimigo do homem é o próprio homem. O maior inimigo do homem é a sua própria vontade. O maior inimigo da pessoa é querer fazer aquilo que ela acha que é certo. E o Espírito Santo nos dá poder para falar não para a gente, para falar não para a nossa carne, para falar não para o nosso eu. A ideia de ser empoderado no homem interior diz que o Senhor quer mover algo dentro de nós. É engraçado. Se você ler Lucas capítulo 24, no verso de número 49, vai dizer: ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas se você ler Atos capítulo 1, verso de número 8, lá vai dizer que eles deveriam estar em Jerusalém para receber o quê? O Espírito da promessa. Jesus queria fortalecer aqueles homens com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que a gente seja mais crente. Ele move no homem interior. Olha o que diz o versículo de número 17 de Efésios capítulo 3. Para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados no amor. Então, quando eu tenho o Espírito Santo, eu tenho Jesus habitando no meu coração. Por isso que a ideia de cristianismo, por isso que a ideia de ser cristão, porque agora com o Espírito Santo me dando poder dentro de mim, eu me comporto como Jesus, eu falo como Jesus, eu ajo como Jesus, eu penso como Jesus, eu discerno como Jesus, eu me relaciono como Jesus, as minhas atitudes são iguais de Jesus. Então a ideia de você ser alguém cheio do Espírito Santo não é você impor as mãos numa pessoa e ela cair. A ideia de você ser cheio do Espírito Santo não é você cantar muito, não é você pregar muito, não é você profetizar muito. A ideia de você ser alguém cheio do Espírito Santo é você ser completamente parecido com Jesus. Porque no jardim do Éden, Adão representava a glória de Deus antes dele comer do fruto e pecar. Mas se por um homem entrou o pecado, por um homem também entrou a salvação. E através de Cristo, diz a palavra, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E por causa dessa graça, nós podemos ser cheios de Jesus, cheios do seu comportamento, cheios das suas atitudes, cheios das suas ações. Isso me dirá que eu serei um homem cheio do Espírito Santo. Por isso que é importante eu ler a Bíblia e conhecer os passos de Jesus, porque a única maneira de eu ser cheio do Espírito Santo é saber o que Jesus fazia em cada momento, em cada circunstância. Ei, crente, não dá para ser cheio do Espírito Santo indo num culto de batismo do Espírito Santo. Isso é hipocrisia. Vamos marcar uma agenda com Deus. Hoje, Deus, a gente quer agendar com o Senhor batismo do Espírito Santo, e Deus não quer saber disso, irmão. Deus quer que você leia a Bíblia, que você ore, que você se consagre, que você seja santo. E na medida que você faz isso, a identidade de Jesus assume o controle da sua vida, e a partir disso, você e eu poderemos dizer: somos homens e mulheres cheios do Espírito de Cristo, cheios do Espírito Santo.